ressuscitou. Ele vive para sempre. Agora vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Fico feliz em vir tua casa, erguei minhas mãos e cantar. Fico feliz em vir tua casa, erguei minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir tua casa, erguei minhas mãos e cantar. Fico feliz em vir tua casa, erguei minhas mãos e adorar. Quero ouvir. Bendito é o nome do Senhor. Fico feliz em vir tua casa, erguei minha voz e cantar. Quero ouvir. Fico feliz, erguei minhas mãos e adorar. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Agora, para finalizar, pode ficar em pé, todo mundo acordado. Vamos cantar um corinho agora. Agora eu quero ver a animação. Se você está feliz, diga amém. Se você está feliz, diga amém. Se você está feliz e seu coração o diz, se você está feliz, diga amém. Se você está feliz, fica sentado. Se você está feliz, fica sentado. Se você está cantando, todo mundo. Se você está feliz, fica sentado. Se você está feliz, fica em pé. Se você está feliz, fique em pé. Se você está feliz e seu coração o diz, se você está feliz, fique em pé. Se você está feliz, faça os três. Amém. Sentado em pé, bate palma. Se você está feliz, faça os três. Se você está feliz e seu coração o diz, se você está feliz, faça os três. Amém. Amém. Eu digo amém, você responde amém, vai. Amém. 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 Querido Deus e amado Pai, neste momento, Senhor, nos encontramos, Senhor, aqui, Senhor, no Teu templo, Senhor Jesus. Amém. Sou grata a Ti, Senhor, por estar aqui junto com os irmãos e essas crianças, Senhor. Deus, derrama Teu milagre, Tua bênção, Senhor, sobre a vida de cada um de nós, Senhor, sobre a vida dessas crianças, Senhor. Que o Senhor venha ensinar o melhor para essas crianças, Pai, e para todos nós, Senhor. Eu agradeço a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor faz por nós e está fazendo, Senhor. Tu és grande, Tu és maravilhoso, meu Pai. Cada momento das nossas vidas, somos gratos a Ti por tudo, meu Deus. É assim que eu oro e Te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencendo para sempre, livre de hei de pôr. Fala-me cada dia,
sempre no eterno tom. Ouvir tua voz eu quero, e nesse mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei, mostraste tua vontade e a tua santa grei. Deixaste-me gloriar-te, querendo a te louvar, cantando alegremente e sempre te honrar. Tu das sorte as estrelas, seus limites, me sinto tão seco. O teu colo, oh Altíssimo, não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo, escudo para os que nele crêem. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. E que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Esse versículo é muito importante quando se fala em maturidade da fé, um cristão maduro. Mãe acabou de fazer uma pequena explanação sobre realmente em que situações nós poderíamos aplicar esse verso de hoje. Mas eu vou fazer outra pergunta a vocês. É assim que acontece? Quando a gente vê as outras pessoas errando, nós costumamos ir lá dar um conselho, com espírito de mansidão, como falou mãe. De fato, é assim que nós fazemos? Na maioria das vezes, os cristãos que estão ali nas programações da igreja, nos cultos, estão com a Bíblia na mão, é essa atitude que eles fazem em relação aos seus irmãos? Infelizmente não, né? A gente muitas vezes até magoa, né? Se não tiver o Espírito Santo, como Fatinha disse, sabedoria, e for com cuidado, a gente vai só julgar. E não é assim que Deus quer, né? Deus quer que a gente vá preparado, aconselhe, com amor, com mansidão. Mas, como seres humanos, às vezes a gente não está preparado. Eu acho que se a gente não está preparado, às vezes é melhor até se recuar, não ir. Se não tiver palavras sábias na hora certa, é melhor nem tentar conversar. Mas tem gente que não sabe aconselhar, mas em vez de recuar, faz outra coisa. Às vezes a pessoa, viu o irmão fulano? Olha o que irmão. Ei, tu tá sabendo da última? Fica pior. Tem uns que dizem assim, não, como é que tá a vida do irmão? Mas tá querendo saber a vida? Pô, fofoca, né? Às vezes diz, não, porque eu tô querendo orar, mas às vezes, será que é mesmo? Se você não tem um conselho, uma palavra amiga para dar para aquela pessoa, então você não, é melhor você deixar para lá, né? Se você se chegar com umas palavras que aí vai afastar ele, mais ainda, porque ele já vem do mundo, né? Na verdade. Aquela pessoa que entra na igreja há pouco tempo. Já é difícil. É difícil aquela pessoa continuar na igreja. E se você for ficar pegando no pé dela toda hora, né? Aí ficar olhando, porque muitas vezes as pessoas vão para a igreja só para olhar a veste da pessoa, o calçado e essas coisas. E o versículo termina dizendo assim, e que cada um tenha cuidado para não ser também tentado. Porque naquele que a gente reprime ou fala de alguém, a gente pode incorrer no mesmo erro. Porque, olha, tu viu fulano está fazendo isso. Quem me garante que daqui a uns dias não seja você que está no lugar daquela pessoa? Porque todos nós estamos sujeitos, na condição de pecador, a sermos tentados igualmente ao outro. E aqui né? nós tivemos exemplos de pessoas assim, que se gloriava muito e, no fim, hoje
se afastou da igreja, né? A irmã acha que na igreja de Deus, geralmente, as pessoas que convivem nela, eu não falo só da liderança, mas todos, eles têm esse espírito aqui de brandura, de aconselhar. Eles realmente, as pessoas, na maioria das vezes, fazem isso, na opinião da irmã? Irmão, nem todos, né? Nem todos têm esse coração humano para chegar ali e ajudar, né? E cada um que joga uma pedra. Como diz a palavra do Senhor, diz, aquele que não tem pecado joga a primeira pedra. E um joga. Porque se jogar, sabe que vai passar. Pior do que aquela pessoa que está passando, né? Se você não procurar ajudar, não atrapalhe. Ajude, aconselhe, né? A chave para a interpretação desse versículo está em vocês que são espirituais. Quem é que pode atingir esse nível, irmã Vanusa, de chegar com esse espírito de brandura, em vez de estar falando por trás, ou condenando, ou julgando, como falou a irmã, e ser capaz de trazer uma palavra, um conselho? Somente aqueles que são espirituais. Significa que na igreja, e isso também já tinha sido falado em Romanos, existem aqueles que são mais fortes na fé e os fracos na fé. Os fracos na fé podem ser aqueles que estão iniciando, que estão começando. Mas os fortes são esses que são espirituais. E eu vou entender espirituais baseando-se no tema de hoje, que é o quê? O cristão maduro na fé. Atitudes esperadas de um cristão maduro na fé. Alguém que se amadureceu, que já passou por muitas coisas na vida, que já passou por várias questões, pelas dúvidas, pelas provas, e que já tem uma certa experiência, uma certa intimidade com Deus, que é guiado pelo Espírito de Deus, como nós falamos na lição passada. Então, este sim, que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai ser capaz de fazer isso. Significa que tudo isso que vocês falaram, os relatos que vocês trouxeram, de os irmãos que mais se preocupam em julgar, em falar do outro, é porque a maior parte da igreja ainda não atingiu uma certa maturidade. Ainda não deixou, irmã Vanu, ser guiados pelo Espírito de Deus. Porque quando nós deixarmos ser guiados pelo Espírito Santo, ele gerar em nós o fruto, né, o seu fruto, o espírito de brandura, de amor, de benignidade, de bondade. Então isso vai ser uma realidade de um cristão maduro. Que quando ele vê o irmão, ele em vez de ficar, olha, eu vou contar logo para o outro irmão, ele vai olhar, mas vai ficar triste primeiramente, e não vai nem comunicar para ninguém, vai conversar com ele diretamente, com esse espírito de brandura que falou. Vocês que são espirituais, vocês que são fortes, porque na igreja a gente tem que saber que existe essa diferença entre aqueles que são mais maduros e aqueles que não são. Só que muitas vezes, eu me colocando como se eu fosse um maduro, ó, às vezes nem é, mas aqueles que se consideram maduros, que se acham maduros na fé, querem que os outros que têm alguma fraqueza, alguma necessidade, alguma debilidade, seja igual a nós, se comporte igual a nós, esteja no culto igual a nós, cante igual a nós. Nós queremos moldar as pessoas no nosso estilo. Só que às vezes as pessoas são diferentes. E eu, sendo espiritual, tenho que saber que existe essa diferença para poder tratar essas pessoas como devem ser tratadas, de acordo com o que está dizendo aqui em Gálatas. Amém? Então, pensando no tema principal de Gálatas, no contexto geral, que a gente vinha estudando, o que é que esse conselho de Paulo, aqui aos cristãos, para repreender, aconselhar, no amor, né, com espírito de brandura, vocês que são espirituais. O que é que isso tem a ver com o contexto geral? Nós sabemos, como eu já disse, que haviam aqueles que ainda queriam se salvar pelo seu próprio esforço, pelas obras da lei. E o apóstolo Paulo está dizendo, não, a salvação é pela graça. E vocês que são espirituais, que compreendem isso, repreendam esses outros que veem as obras como ponto de salvação, vocês possam repreendê-los nesse espírito de brandura. Não vão julgar, não vão discriminar, mas pensando que a igreja de Deus sofre com essas questões, o certo de vocês que são mais maduros, e aí eu penso que o apóstolo Paulo está lidando diretamente com aqueles que eram líderes, vocês que são mais maduros têm que cuidar da igreja.
esses que estão sendo influenciados por alguns líderes judaizantes. Vão lá, eles são mais fracos na fé. Então, por eles serem fracos na fé, cuidem deles. Né? Não vão entrar no embate direto, porque quando acontece algum problema na igreja, a primeira coisa é a gente entrar em embate na igreja, querendo mostrar que o outro está errado, mas não é assim. Então, isso tem que ficar claro também aqui nesse contexto geral da carta, com o verso-chave que nós estamos estudando hoje. Tá? E, além disso, o apóstolo Paulo, já no final do capítulo, reforça a mensagem da cruz. Eu não gostaria de me gloriar em outra coisa, a não ser da cruz de Cristo. Somente a salvação pelo sacrifício de Jesus. Eu não posso me gloriar em nenhuma obra, em nada que eu faço. Mais uma vez, ao encerrar o capítulo, ele reforça toda a argumentação que ele vinha fazendo durante toda a carta, durante todo o livro. Expressamos o amor que um dia Ele nos deu, o sangue do Calvário, seu sangue suficiente para nós. A aliança do Senhor eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Aponta para o colega. Eu sou livre para te amar, para te aceitar. E para quê? E para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um, aleluia, no amor de Jesus. Aí abraça para dizer que é um, ó. Somos um, toda a igreja, no amor de Jesus. Amém? Amém? É o amor que realmente, como disse o apóstolo Paulo em Gálatas, é no amor que nós cumprimos a lei de Deus. Amém? É nessa aliança de amor que realmente podemos o quê? Cumprir a lei do Senhor. Amém. Santo Senhor Jesus, obrigado, Deus, por mais uma escola bíblica sabatina. Nos ajuda, Senhor Deus, que nós possamos ser cristãos maduros na fé, espirituais, que possamos tratar os nossos irmãos no amor, que possamos cumprir a Tua lei, Senhor Deus. Quando nós possamos aliviar a dor do irmão, trazer uma palavra de conforto e de paz, e não pessoas que venham apenas colocar mais cargas, mais peso na vida delas. Não, Senhor. Que nós não sejamos esse tipo de cristão. Que sejamos mais cristãos maduros, capazes de amar, de cuidar, de salvar. E não de julgar, não de maltratar. Não, Senhor. Nos ajuda, ó Pai. De posse da vitória, né, da Tua palavra, nós possamos, que o Senhor possa, Senhor Deus, guiar a Tua igreja, Senhor Deus, nesse caminho, nessa direção. É isso que nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ele sabe de tudo. E Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio, aonde que você chegou. Quero ouvir. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar. Não chores. Quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama.
Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus, o amor do nosso Deus Pai, Criador, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre esta igreja, hoje e para sempre. Amém. Deus seja louvado.